الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Vamos louvar Allah subhanahu wa ta'ala, mandando bênçãos ao santificado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos em momentos derradeiros sobre a descrição da batalha do Karbala enfrentado pelo Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a sua família. É complexa esta matéria para mim, mas nós vamos partilhar nesta aula, neste momento, de caro ouvinte, que faça proveito de alguns pontos aqui importantes que nós vamos trazer aqui à descrição. Em caso de dúvidas, pode pôr lá, fazer questões por baixo de nosso vídeo. Nós vínhamos falando da chegada do Imam Hussein em Karbala, num lugar chamado Karbala. É importante frisar que foi no lugar de Karbala onde Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu teve ou tomou conhecimento do martírio do seu primo Muslim bin Aqil, a quem ele havia telecomandado na zona do Kufa para poder trazer respostas plausíveis sobre a sua recepção no Iraque. E ele chega ali, é interceptado com essas duas forças maiores, que mandado por Ubaydullah ibn Ziyad, não é? Ubaydullah ibn Ziyad, que era governador no Iraque, a mando do senhor Yazid, que era o califa, não é? Estava na Síria, e esse manda dois comandantes, Umar ibn Saad e Shemer, para poder criar uma certa perturbação ou interromper a viagem do Imam Hussein mais adiante. E chegaram lá, disseram: tu não podes passar daqui para o Iraque sem que faça lealdade ao Yazid. Ele não aceitou, mostrou as cartas que o povo do Kufa estava a convidar. Eles não quiseram ouvir, começaram a trazer o que nós vamos ver aqui. Este foi no 9º dia que eles queriam travar a guerra contra Imam Hussein. O Imam Hussein pediu que deixasse para o dia seguinte, porque queria dedicar-se aquele tempo à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E eles aceitaram. Quando aceitaram, na hora do Maghrib, o Imam Hussein convoca o seu contingente, seus companheiros, para uma tenda, para uma conferência de imprensa ou um discurso. O último discurso que nós vamos trazer aqui, como é que estava Imam Hussein a preparar os corações dos companheiros, de tal medida que já sabiam o que os previa. Então, Imam Hussein começa dizendo aqui: louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, criador do universo, e eu agradeço a Ele que nos honrou com uma família limpa, uma família honesta, uma família sábia, repleta de religião, do meu avô, que trouxe meu avô Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala nos deu a visão ampla, ouvidos de ouvir e ensinarem, nós como pessoas, para transmitir o Islã neste planeta.
E ele ainda dizia, Imam Hussein, eu não conheço melhores companheiros que os meus, neste momento onde estão, do Ahlul Bayt, esses companheiros mais virtuosos. Amanhã começa a guerra. Peço àqueles que puderem ir, abandonarem a tenda, deixem a tenda à noite, para que ninguém o veja. Nesta noite, ninguém não há de ver a vocês, e estão todos livres. Quem quiser abandonar, voltar, porque a situação não é das melhores, onde vamos, e o dia da manhã, muito pior ainda, porque o Yazid e o Ibn Ziyad estão decididos a terminarem a minha vida, querem me matar. Se vocês não oporem-se a ele ou não me protegerem, de certeza vocês estarão sãos e salvos. Voltem para vossas casas, salvem a vossa família, a vossa própria vida. Quando esse discurso chega neste momento, nesta fase, levanta o seu irmão, Abu Fadl Abbas, e ele diz assim: por que deveríamos fazer isso? Nós permanecermos vivos sem você. É um dos irmãos com uma resposta eloquente a apoiar, a mostrar a sua fidelidade e lealdade ao Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Os irmãos do Muslim bin Aqil também levantaram. Os irmãos do Muslim bin Aqil, aquele Muslim bin Aqil que foi executado no Iraque, também eles levantam, faziam parte da companhia do Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu, e ele ainda encorajava que já basta a morte do vosso irmão, vocês não podem vergar, se puderem também estão livres. Eles disseram: nós não vamos te abandonar, nós nunca faremos isso, sacrificaríamos as nossas vidas, nossas famílias por você, Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Todos foram unânimes em acompanhar Imam Hussein nesta grande tragédia. Hussein, se deixarmos-te aqui, que resposta daremos a Allah subhanahu wa ta'ala? Dizia isso um dos companheiros do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E o outro disse: em nome de Allah, nós não vamos te abandonar, para que Allah subhanahu wa ta'ala saiba que na ausência do Nabi Karim alaihi salatu wasalam, seu avô, houveram pessoas como nós que cuidamos de ti, na ausência do seu avô sallallahu alaihi wasallam. Quando ele ouviu isso tudo, reparou a lealdade dos seus companheiros. O Imam Hussein então disse o seguinte: amanhã será um dia difícil. Será um dia difícil. E o seu sobrinho estava lá, o sobrinho Qasim e Abdallah, o outro tinha 13 anos de idade. Faz uma questão naquele momento: o Imam, seremos também martirizados amanhã? Imam Hussein faz uma questão seguinte: o que é que significa martirizado para vocês, Qasim ou Abdullah? O Qasim responde: ser martirizado por você, Imam, ou Imam, é mais doce para mim e no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala que a minha própria vida. Dizia o Qasim radiyallahu ta'ala anhu, seu sobrinho. Imam Hussein orou para todos e deu-lhes a boa nova do Jannat. Depois foi ter com a sua irmã, tranquilizou. A noite de Ashura, queridos irmãos, foi uma noite de adoração. Todos estavam nas suas tendas, adorando Allah subhanahu wa ta'ala, lendo o Coran, fazendo tilawat, porque esses companheiros todos já sabiam que amanhã que vão se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, com seus rostos banhados de sangue, seu rosto banhado de sangue e com seus braços amputados, era o último salat, últimas atividades, iam encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Não tinham medo da morte. É bom frisar isso. Quer o Hussein, quer os outros, ninguém tinha medo da morte, mas estavam preparando seus corações que iam encontrar mesmo com Allah subhanahu wa ta'ala. Chega o dia seguinte, queridos irmãos, na hora de Fajr, um dos comandantes do lado de Yazid arrependeu-se. Aquele que interceptou essa caravana, que não pudesse seguir, este chama-se Hurr ibn Yazid, e ele
arrepende-se com seu filho, começou a perceber que eu morrer, combater o Hussein, matar o Hussein, eu estava a definir o meu passaporte para o inferno. Então é melhor que eu morra com dignidade, mas sim não no lado de Yazid, tem que estar ao lado de Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Entrega-se a ele e combateu ao seu lado. No dia de Ashura, o 10º dia, Hussein várias vezes foi ter com aquelas pessoas nas tendas, que gente inimiga, por que vocês querem lutar comigo? Ou gente do Kufa, por que querem lutar comigo? Eu sou Hussein, filho de Ali radiyallahu ta'ala anhu, filha de Fátima, neto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por que vocês querem lutar comigo? Por que vocês esquecem tão rápido dos favores que nossa família fez, dos favores, do ensino que nós somos, da reputação que nós temos? Por que se esquecem tão rápido assim? Isto era conversa contínua que o Hussein radiyallahu ta'ala estava fazendo com aquelas pessoas inimigas, estavam nas tendas, mas essas conversas eram inúteis. Umar bin Saad ordenou que os homens do Hussein fossem atacados. Ataque começa, muita gente começam a provar a morte, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. A batalha começa a intensificar-se. Aparece quando começa a intensificar-se a batalha, a espada dos companheiros do Rasul, do Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu, começaram a fazer sua classe, a flutuar com a ajuda que eles tinham da valentia sobre o Islã e o Imã, não tinham medo, estavam todos esperançados que a barreira deles e a barreira do Jannat só estava naquela batalha, queridos irmãos. A espada não parava, as espadas flutuavam todo lado, até que foram interceptados também sobre a água, não podiam beber, eles mesmo com a sede, a espada não parava, mesmo sem comida, as espadas não pararam, mesmo sem nada, sem recursos, as espadas não paravam, mesmo com um número minoritário, a espada não parava. Quando chega a hora do Salah, é com que o Hussein radiyallahu ta'ala anhu manda parar a batalha e diz a eles que parem, primeiro vamos rezar. E pararam, foram rezar. Quando foram rezar, esse Umar bin Saad e o Shemer começaram a ver, é oportunidade, porque eles são poucos, mas aqui a batalha está a decorrer de uma tal forma que parece também ter um número superior, e eles viram que seria a oportunidade de poder aproveitar o corpo do neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enquanto o imam rezava, outros cercaram para ver se podiam interromper ou defender o imam Hussein e protegê-lo, porque o inimigo provavelmente poderia atacá-lo. Começaram a tirar setas sobre companheiros de Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala, mesmo na condição do salat. Já podemos ver que tirania era esta do senhor Yazid. Após da oração, a guerra continua. Quando continua, só faltava lá, muita gente já tinha deixado o dunya. Faltava a sua família, que é a família do Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu. O primeiro homem que foi para lá foi Ali Akbar, que foi também morto, foi martirizado, e dali foi andando um por um de cada vez a perder a vida. E dali também aparece o Fadl Abbas, que estava cuidando da tenda das senhoras e crianças. Foi dizer: "Ya Imam, as senhoras não estão a aguentar com a sede, não estão a aguentar as crianças, eu quero ir buscar água." Quando o Hussein radiyallahu ta'ala anhu autoriza ele ir para lá, então foi perseguido com uma tropa, aquela tropa tão intensa que ele conseguiu buscar água. O seu regresso, começaram-lhe a atacar, amputaram os braços e deixaram-lhe cair. Quando lhe deixam cair, ele grita: "Oh meu irmão, eu estou sendo aqui martirizado." Imam Hussein, quando viu que seu irmão já estava martirizado, Imam Hussein se preparou para a batalha, foi ter com as irmãs, despediu com a sua família, e ele entra no campo de batalha. Quando entra no campo de batalha, aqueles irmãos, começou a combater, até que todos os companheiros, ele lutou, a espada tão brava, fez o seu papel,
mas ele não podia lutar com o número daquele nível em termos numéricos e posição militar que eles traziam. Ali deixam cair Imam Hussein e foi um deles que se foi para lá, sentou-se por cima dele e cortou, dividiu o corpo com a cabeça do Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ali, quando divide a cabeça, qual era o objetivo da divisão da cabeça dele? Humilhar Sayyidina Hussein. Mas Hussein, importa referir aqui, frisar algumas palavras aqui, que Hussein, quando estava a lutar, ele chegou a dizer: eu jamais farei a lealdade, jamais farei a lealdade ao Yazid, nunca farei isto. É melhor morrer com dignidade do que viver com a humilhação. Estas palavras, minha irmã, meu irmão, são palavras, são a coifa do incidente da moral da batalha do Karbala. É melhor, vou repetir é melhor morrer com dignidade do que viver com a humilhação. Essa era uma palavra do Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Aqui nós vamos ver, ele começou a combater, ele não aceitou a discriminação, não aceitou a corrupção, mas sim preferiu entregar a sua cabeça ao Yazid, mas não entregou a sua mão ao Yazid. Aí nós podemos perceber, queridos irmãos, quando ele morre, Imam Hussein é dividido, aqueles soldados pensaram que vitoriaram, carregaram a cabeça de Hussein, porque era o pedido do Ubaydullah ibn Ziyad, que devia levar a cabeça lá. Levaram a cabeça, espetaram por cima de uma espada, começaram a fazer uma marcha, fizeram um julus, alegando que nós já ganhamos. Capturaram, todas as senhoras estavam no grupo do Hussein, todos começaram a andar para a cidade do Damasco. Vamos ver, queridos irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala quer te levar. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão diz: وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Elevamos a sua reputação, ó profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, quem Allah levar a sua reputação, não é possível você desonrá-lo. Aqui, o Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu, depois desse sacrifício, carregaram a cabeça, puseram por cima da espada, não é? Começa a andar em fila, e quem via, eles queriam pôr o Hussein embaixo. As cabeças não dissipadas, não divididas no corpo, estavam embaixo. A cabeça do Hussein estava por cima. Porque Allah subhanahu wa ta'ala havia elevado a reputação do Sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Quando chega num dos mercados, um pequeno mercado a caminho de Damasco, todo mundo começou a pensar: quem são aqueles que nós são do governo, fugiram o governo do Yazid, então foram decapitados. Ali, algumas prisioneiras estão lá. Estava uma senhora lá, velha. Aquela senhora, é importante frisar isso. Uma senhora velha, e aproximou-se, encontra com Zainab, estava de burcó, e ela chama, diz: vamos na minha casa ver se dou alguma coisa de comer. Então dá alguma roupa, algum tecido, eles a desfilarem no mercado, a fazer valer sua classe rebaixada, não é? E aquela senhora, a Zainab pergunta: mãe, nós estamos aqui como cativeiras, a senhora está nos ajudar, o que é que você quer de nós? Então aquela senhora disse: olha, faça doar para mim, faça doar. Mas como é que que doar você quer? Disse: olha, eu fiquei muçulmana nas mãos da filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bibi Fátima. Eu vivia em Medina, fiquei muçulmana com ela, e eu tinha lá, ela tinha 2 filhos, estava lá Zainab, estava lá Hussein, seus filhos, eu deixei muito pequeno. Então o dua que eu quero que tu rezes para mim, que eu encontre eles, antes da minha morte, eu consiga ver eles de novo. Ela não tinha tirado parda dela, e ela reparou para ele: que dua quer? Ele disse: sim, eu quero só esse dua, faz lá para mim. E quando aquela senhora, a Zainab, começa chorando, não é? Disse: minha mãe, seu dua foi aceite, eu sou Zainab, filha de Fátima, e aquela cabeça que você está vendo a desfilar ali no mercado é a cabeça de Hussein. Aquela senhora começa a lagrimejar, começa a chorar.
Por isso, meus irmãos, este foi um incidente tão pesado no Islã. Ainda mais, para frisarmos aqui, esta foi a última lição que o Hussein deu, sendo desfilado, fazendo julus, andando, ele mesmo sem vida, estava dando lições que é melhor morrer com dignidade, que é melhor morrer com dignidade que viver humilhado. Era a lição que Sayyidina Hussein estava a entregar ao povo islâmico, ao Império Islâmico. E depois, quando chegam em Damasco, é levado um responsável para poder acompanhar essas cativeiras para Medina. Quando chegam em Medina, encontra um senhor que era inimigo da família do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E ele faz uma pergunta maliciosa: quem venceu esta guerra? Aquele que estava a acompanhar responde-se que eu não vou te responder. A resposta está no azan e no ikama. Na hora do Zohr, vai ser dado um azan. Você vai ouvir a resposta desta guerra, quem venceu. O que ele queria dizer? Que o monoteísmo estava mais alto. O Hussein deixou o mundo, mas o monoteísmo ainda continua. Contrariamente dos princípios do governo do Umayyad, do Yazid, que queria manipular ou desfazer o monoteísmo, trazer outro tipo de crença. Mas aqui vai no adhan, quando dizer Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Esta é a resposta da batalha do Hussein. Quem ganhou, faça suas conclusões. Queridos irmãos, minhas irmãs, a batalha do Badr, a batalha do Karbala, não foi uma coisa pequena, foi uma coisa muito forte. Esperamos que todos nós compreendamos quem pode nos dizer quem está do lado do Islã. Agora, há perguntas que fazem aqui, há perguntas que aparecem. Se Yazid tem razão ou não tem razão? Ou Ubaydullah ibn Ziyad não é Yazid que esteve lá no campo de batalha, ou quem mandou, quem matou. Mas quem nomeou Ibn Ziyad? É o Yazid. Quem tirou de um governador que estava lá, que não tinha nada a ver com a família da família do Rasulullah? É o Yazid. Ibn Bashir é tirado quando ele se apercebe que o Kufa, gente do Iraque, estavam a fazer lealdade com Imam Hussein. Então, tiram, metem o Ibn Ziyad. Ibn Ziyad teve uma missão clara de poder fazer quando manda a tropa. É possível, numa província como esta, um governador mandar uma tropa, um governador mandar sem a mando do presidente da república? Não é possível, não. Aqui, o Yazid sim sabia, o Yazid sim mandou, o mandante moral, não é, militar, foi o Yazid. Então, Abdullah ibn Ubaydullah ibn Ziyad foi um governador mandado para esta missão. Por isso nós concluímos aqui que foi sim o Yazid que mandou executar Imam Hussein. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a vida longa à família do Hussein, dê a vida longa Imam Hussein e todos que amam Hussein, que Allah subhanahu wa ta'ala dê um perdão sincero e um jannat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.